Olá, estamos começando mais um programa Influenciadores, que tem a finalidade de trazer sempre informações importantes e opinião de pessoas que causam influência e que acabam transformando o mundo. Esse programa tem uma produção da equipe de redação da editora Ser Mais, que publica livros que influenciam efetivamente este universo, e que produz a revista Coaching, que está na sua 6ª edição, depois de muitos anos de trabalho que a gente vem fazendo nessa área, com o propósito de difundir mais os conceitos de coaching e de coaching e de informar. Eu tenho um grande prazer hoje até de trocar de posição com um amigo que tem me entrevistado ao longo do tempo nos programas dele da Rádio Mundial, onde ele já está há vários anos, e que é se você quiser analisar quem são os 5 melhores palestrantes do Brasil, ele está entre os 5. César Romão é um grande amigo de muito tempo, e pessoa a quem eu tenho um grande respeito, e além de estar entre os maiores palestrantes do Brasil, efetivamente, e aqui não é excesso de palavreado, está entre os maiores escritores do Brasil. Romão tem hoje livros publicados em 51 países, Romão? Ou 52? Prazer, Maurício, estar aqui com você. Obrigado pelo carinho. Nós que já tantas e tantas vezes, né, estivemos juntos aí lá no meu programa. São 12 livros atualmente em 51 países. Isso é de causar inveja para qualquer escritor brasileiro, né? Você está com o teu livro em 51 países, não é brincadeira, não é pouca coisa não. E Romão acaba de lançar mais um livro. Esse é o 12º, então? 12º livro, chama-se O Milagre do Acaso. Aqui a gente, a distância não dá para ver muita coisa, mas dá para ter uma ideia do livro O Milagre do Acaso. Fala um pouquinho dele, Romão, do que trata o livro? Um convite, um trabalho e uma nova vida. As pessoas, principalmente aqui no Brasil, atribuem muitas coisas das suas vidas ao acaso. E acham que o acaso realmente tem efeito sobre a vida delas. E o livro, ele faz parte de uma pesquisa que eu realizei sobre esse tema, sobre o acaso. E o livro, ele mostra que o acaso não existe. O acaso é uma convergência de pensamentos, fatos e atitudes que você teve em algum momento da sua vida que vão repercutir lá na frente, num momento talvez que você nem lembre mais que pensou aquilo, que fez aquilo, que imaginou aquilo. Se o acaso é previsível, que é a proposta do livro, então você pode usar o acaso a seu favor. Você pode criar hoje fatos que venham a se tornar um acaso nutritivo, positivo, para você amanhã, lá no seu futuro. O livro também traz uma coisa muito bacana, que é a que eu mais gostei de escrever. Ele traz os 9 tipos de personalidades humanas entre os 6 bilhões de pessoas do planeta. E olha que interessante. Ele fala como as pessoas são, como identificar e o principal, como se relacionar com cada um destes tipos. Se você aprender o que está no livro sobre os 9 tipos de personalidades humanas, você vai se dar bem com 6 bilhões de pessoas no planeta Terra. Vai se identificar com um desses tipos, lógico, vai conhecer suas fraquezas, seus pontos fortes, né? Você sabe que há uns 3, 4 anos atrás, eu fui assistir uma peça, e eu vou falar, porque os nossos amigos que estão assistindo têm o direito de saber, era O Monge Executivo. Um livro famosíssimo que foi transformado em peça. E a peça terminava com a música, aquela música que eu não sei, é muito conhecida, O acaso vai me... O acaso vai me proteger. A música é linda. Enquanto eu, né, andar por aí, coisa assim, né? Aí o produtor do espetáculo é muito amigo meu. Eu falei, olha, eu gostei muito, tá tudo muito interessante, vale a pena ser visto. Falei, só não gosto dessa música, porque eu acho que a hora que você está falando de liderança, você não pode jogar a culpa no acaso, você não pode jogar a responsabilidade. E é disso que você está tratando no teu livro, pelo que eu entendi. Esse é o Maurício. Essa é
Maurício Setti é um grande gênio da liderança aqui no Brasil. E você está corretíssimo. Por quê? Porque o livro, nessa teoria, como eu já disse, ele mostra a você que o acaso não existe. E essa coisa de você, vou deixar como está para ver como é que fica, não fica. Não acontece absolutamente nada. Nós temos que atuar naquilo que queremos realizar. Guarda isso, ó. Nós temos que atuar naquilo que queremos realizar. Se você quiser uma montanha, vai ter que guardar um pouquinho de terra todos os dias. Acho isso interessante e a hora que a gente pensou no nome do programa, Romão, eu queria realmente um nome que a pessoa, ao assistir o programa, sentisse que valeu a pena. Investi 20 minutos do meu tempo, vi o César Romão falando, ele é um influenciador e o cara me influenciou. Eu acho que esse é o ponto importante. A gente queria um nome que identificasse o resultado que o programa pode dar para alguém. E nessa parte de influenciador, deixa eu pegar uma outra faceta aí do teu trabalho. A Editora Ser Mais se relaciona muito com palestrantes, com treinadores, etc. Eu sei que você tem feito um trabalho ao longo dos anos e está focando muito agora no aprimoramento do palestrante. Eu não sei se é na formação também ou apenas no aprimoramento. Me conta um pouco mais sobre isso, porque eu sei que o sucesso não vem por acaso, né? Ou o palestrante se dedica, entende o trabalho dele, entende como se aperfeiçoar nisso, né? Ou ele não vai ter sucesso nunca, não vai ser o acaso que vai fazer com que ele seja um palestrante de sucesso. Como é que você tem conduzido esse teu trabalho com relação aos palestrantes? Você está formando palestrantes ou você está aperfeiçoando palestrantes? Esse trabalho já tem praticamente uns 18 anos, Maurício. Ele começou lá atrás com amigos jornalistas, artistas, que passavam a ser convidados para fazer palestra e não tinham a mínima ideia do que fazer. Então, nessa época, eu, utilizando da minha experiência, da minha formação acadêmica e da minha formação também junto à televisão, eu passei a orientar esses profissionais. E isso acabou se expandindo. Hoje a gente tem um trabalho muito grande, nós treinamos lá. É um treinamento, não é um curso. É muito importante separar isso, porque é um treinamento, ele tem em média 3 meses. Tudo que você pode imaginar que um palestrante precisa desenvolver de competência, ele aprende ali. Mas é claro, para fazer o treinamento é necessário uma avaliação. Nós sempre avaliamos, porque como em toda carreira, nem todo mundo pode ser médico, nem todo mundo pode ser advogado. As pessoas têm uma tendência natural para determinadas profissões. Se na avaliação nós identificamos características que possam transformar aquela pessoa num palestrante, ele possa subir ao palco, então ele dá início ao treinamento. Tudo que você precisa, se você tem aí no seu coração, na sua mente, ideia de ser palestrante, tudo que você precisa aprender para se tornar realmente um palestrante, esse treinamento está aí à sua disposição. E é um treinamento muito importante, Maurício, porque ele vai desde a formação de conteúdo, como dar entrevistas, como se portar na mídia, como é que você escreve um livro, que tipo de livro você deve escrever, né? As posturas de palco. O mais importante de tudo do treinamento, o que eu mais gosto é o conteúdo. Isso é fundamental. Nós, aqui no Brasil, estamos numa fase, o Maurício, assim como eu acho que nós já assistimos todas as palestras possíveis e imagináveis, não só aqui como lá fora. O Brasil tem uma característica que eu pessoalmente, com esta missão desse treinamento para palestrante, eu gostaria de mudar e eu acho que eu estou conseguindo fazer a minha parte, que é a cópia da cópia da cópia da cópia da cópia da cópia da cópia. Raramente você sobe a um palco hoje e vê alguma novidade. As novidades vêm sempre de um grupo de 12 palestrantes, que na minha opinião são os grandes palestrantes desse país, e o resto é a cópia da cópia da cópia da cópia. E nesse treinamento, uma das grandes características dele é que você não será uma cópia. Esse é que é importante. Todos os meus alunos, e muitos deles aí fazendo sucesso pelos palcos, têm as suas próprias características. E quando você o assistir, você verá um novo palestrante, uma pessoa que está trazendo algo novo para o mercado. A palestra tem um poder de influência muito grande.
E o que você falou da cópia, existem muitas palestras que a gente até ri muito na palestra e acha muito interessante, aplaude de pé, só que depois de uma semana, sendo otimista, você começa a pensar e fala, mas o que sobrou daquilo para mim? Como é que você cuida do conteúdo? Como é que você orienta o conteúdo para que efetivamente quem participou de uma palestra tenha passado por um momento transformador? Como é que você orienta o pessoal, os teus alunos, os teus orientandos ou treinandos com relação a conteúdo, a propor alguma coisa que efetivamente o público reconheça como algo que mexeu com ele? É muito importante, na construção de uma palestra, além da experiência do aluno, é muito importante ser o mentor do aluno em pesquisas sobre o assunto que ele vai falar. O humor, Maurício, é bacana, é necessário, inclusive, numa palestra. Agora, ele não pode ser excessivo. Por quê? Porque quando terminar a palestra, o teu contratante tem que olhar para você e dizer assim, puxa, eu quero ele novamente na minha empresa. A pessoa que assistiu a palestra, ela tem que pensar em algo que você disse que transformou a vida dela, que mudou a vida dela. A palestra, ela tem que ser como uma bênção lá para o público. Você tem que fazer algo pelo público. Você tem que auxiliar aquelas pessoas a pensar, a refletir, a decidir e a escolher. Vou repetir. Você tem que auxiliar as pessoas a pensarem, a refletirem, escolherem e tomarem uma decisão diante daquilo que você falou. Agora, isso parece muito fácil a gente conversando aqui, mas existe uma metodologia para que você chegue a um conteúdo como este. Existem pessoas que são desta atividade, que atuam, como o Maurício mencionou, que são palestras show, são palestras mais alegres. Isso é uma opção que as pessoas devem fazer. Existem pessoas que são muito engraçadas, e eu acho até, eu mesmo oriento, falo, olha, eu acho que a sua palestra devia ser mais um show do que propriamente uma palestra. Então, uma palestra show, você vai lá, esse é um termo, inclusive, patenteado pelo nosso grande Clóvis Tavares, um dos maiores palestrantes do Brasil, que hoje está morando nos Estados Unidos e fazendo palestras aí no mundo inteiro. Por quê? Porque aquilo é uma animação. Às vezes a empresa, ela não quer só conhecimento, ela quer fazer um fechamento, ela quer alguém que faça o pessoal sorrir mesmo, não é a intenção levar conteúdo. Mas em 90% dos casos as empresas querem conteúdo, elas querem algo que transforme, principalmente que ensine os colaboradores a dar lucro para a empresa, porque a empresa é mantida pelo lucro. Você classificaria então a palestra show, ela tem uma finalidade, então, você acha que ela tem sua importância, porque eu algum tempo atrás, eu comentei com uma pessoa que tem alguns palestrantes que ao invés de eu ir num teatro para ver uma comédia, eu gostaria de ver aqueles palestrantes, porque efetivamente eu rio muito e eu elogio sobre esse aspecto. Mas isso na minha forma de analisar, de entender aquela palestra como um momento quase de relax mesmo. Eu gosto muito daquilo, rio muito, mas a mensagem é pouca. Você acha que o que vale a pena nessa palestra show é o fato dela dar um encerramento, um app, ficou todo mundo feliz e o conteúdo em si tem menos importância, é isso que você está dizendo? Isso depende muito do que a empresa quer passar, do que o público quer receber. Por exemplo, você não tem palestra show nos Estados Unidos, é muito difícil, os palestrantes são muito bons, fazem algumas brincadeiras, mas a palestra show, como nós temos aqui, lá não existe. Às vezes dentro de um evento, dentro de uma grade de evento, você tem lá 8 palestrantes. E num determinado momento, ou numa saída de coffee break, ou numa saída de almoço, ou no encerramento, normalmente as empresas fazem a opção de colocar justamente algo mais tranquilo, para que as pessoas realmente possam rir, possam ter um momento de reflexão. E se você observar, meu querido amigo Maurício Sita, você verá que estas palestras têm um tempo menor do que as palestras de conteúdo. Quando você observar um palestrante que faz uma palestra show, você pode observar que ele fala no máximo 45 minutos, enquanto que as palestras de conteúdo são de 1h30. Então,
existe mercado, existe colocação. Agora, você tem que ser bom também para fazer uma palestra show, né? Não é qualquer um que se coloque a fazer graça num palco e que o público vai achar engraçado. Eu vejo muita gente aí se esbalhando, e principalmente por ser a cópia da cópia da cópia. Porque a pessoa vai lá e quer contar um... Eu já vi casos de palestrante, no final do evento, contar casos engraçados de quem começou o evento. Porque ele não se preocupou em ouvir quem falou, quer dizer, ele se preocupou mais com a cópia. E aí ninguém riu. E ele disse assim para mim, poxa, Romão, eu contei uma coisa que ninguém riu. Eu falei, eu sei, mas é que isso é do palestrante número 1. Ele já contou isso às 8 da manhã. Como? É meu. Eu falei, não é seu, é dele. Eu conheço esse palestrante há 30 anos. Eu escuto essa história há 30 anos. Nós tivemos no Brasil um dos maiores palestrantes que nós já conhecemos, foi Marco Aurélio Viana e o nosso querido Isamitiba. O Marco Aurélio Viana tinha a história do Chevette, né, que foi contada por muitos palestrantes como se fosse dele. Né? Isamitiba, as histórias de jovens, as histórias de professores, que hoje outros repetem. Repetir é bom, desde que nós possamos indicar aonde pesquisamos. Não há demérito nenhum em você subir a um palco, citar um livro ou um texto do Isamitiba ou um texto do Marco Aurélio Viana, desde que você indique que você estudou através daquele texto, naquele livro e o nome do autor. Eu me lembro que o Polito, uma das recomendações dele para palestrante é o seguinte, não comece a palestra com uma grande piada, porque os espectadores vão esperar uma melhor do que aquela. O professor Reinaldo Polito é meu professor, meu querido amigo, adoro. Não há nada que o professor Reinaldo Polito recomende, tá certo, que a gente possa deixar de lado. Tudo que ele recomenda é primordial. Aliás, você sabe que para os meus alunos, no treinamento para a formação de palestrantes, que eu vejo que eles têm muita dificuldade em oratória, a única recomendação que eu faço é para que eles façam o curso com o professor Reinaldo Polito. Romão, nosso tempo está acabando e eu tenho pedido para os meus entrevistados darem uma mensagem assim, um conteúdo transformador, um conteúdo influenciador. Como eu sei do teu conteúdo enorme e dos livros todos que você tem escrito, você já começou falando um pouco sobre isso hoje, eu gostei muito do início do nosso papo, mas o que você pode passar assim que vale a pena para o nosso espectador continuar pensando? Não desista do seu sonho. Se você desistir, vai carregar a dor de não ter conseguido. Se você persistir, será uma pessoa alimentada pela esperança de um futuro melhor. E a sua esperança no futuro é que vai te dar a força que você precisa no seu presente. Muito obrigado. Grande prazer ter César Romão aqui. Tenho certeza que você que assistiu essa entrevista vai reconhecer que valeu a pena. Foram 20 minutos transformadores. Obrigado, Romão. Sucesso para o novo livro, O Milagre do Acaso. E realmente eu acho que ninguém pode contar com o acaso para melhorar de vida. Até a próxima.